Alô, Psi! Hoje é dia de cafezinho com esquemas e hoje eu vou dizer para vocês qual é a melhor defesa. É o ataque. Será? Então fica aí, confere o modo provocativo e ataque. Então, gente, vamos falar de hipercompensadores e do provocativo e ataque. Então, sempre pensando que os modos, essas estratégias de enfrentamento, como a hipercompensação, são ligadas a mecanismos de defesa do indivíduo. Então, por isso, melhor defesa ou ataque, não sei se é melhor, mas sim uma espécie de defesa. Por mais que ela seja ativa, ainda assim ela visa proteger o indivíduo de ser vexado, de passar vergonha, de ser rejeitado, de ser descoberto em alguma fragilidade que ele pensa que tem, ou mesmo de ser ferido. Então, o que que acontece? No cerne de um ataque, vamos pensar numa pessoa que desmerece o outro, com quem tu pensa que tu está falando, ou que talvez diz, mas e tu, quem é tu? Né? Qual que é a tua formação? Quanto é que tu ganha? E aí tenta atacar e diminuir o outro. Tem aí, em muitos desses casos, uma necessidade de proteger um self frágil. Então vamos pensar aqui, vamos pensar quando isso acontece na clínica. Então o cliente muitas vezes ele se sente exposto num atendimento psicológico e se sente como se ele estivesse ali num degrau inferior. Não que a gente não tente trabalhar uma questão de horizontalidade, mas ele sabe que aquela outra pessoa tem um conhecimento que muitas vezes ele não tem. Então isso talvez deixe ele com uma sensação de vulnerabilidade. Para se defender disso, muitas vezes, esse perfil ataque, vamos pensar também quando tem ainda um transtorno, fica mais difícil ainda, como um transtorno de personalidade narcisista, ele vai desmerecer os terapeutas. Ele pode trazer, mas a terapia não funciona. Terapeuta é todo mundo fracassado, eu boto todo mundo no bolso. E isso, na verdade, é uma forma de tentar proteger a sua sensação de muitas vezes de defeito, de fragilidade. Então eu tento rebaixar o outro para que eu me sinta no mesmo nível. E isso acontece tantas vezes até por uma forma inconsciente, porque aquela criança lá atrás, ela aprendeu que naquele meio familiar, para ela se defender e se proteger quando atacada ou ferida ou rejeitada ou xingada, ela precisava atacar. Era a forma que ela conseguia se defender naquele meio familiar. E aí o ser humano acaba repetindo as estratégias que funcionaram lá atrás. Mesmo que as situações vão mudando, é como se aquela estratégia viesse automática. Algo que também contribui com isso é a questão do temperamento. Uma criança mais agitada, com temperamento mais quente, tem uma tendência a hipercompensar mais. Isso por uma questão biológica também. E falando em questão biológica, se sabe que quando se está nesses modos hipercompensatórios, ataque, a pessoa cresce. Então, é uma reação também de defesa, ou seja, a pessoa se sentiu encolhidinha ali, com medo, defeituosa, e de repente vem aquele modo hipercompensatório e faz o oposto do que ela está sentindo. Então ela cresce, ela se sente grande, poderosa sobre o outro, e isso dá uma sensação de prazer sádico, de poder sobre o outro, de domínio. E isso pode viciar, até pela questão de liberações de neurotransmissores no organismo, que dá uma sensação naquele momento de prazer. E é por isso que tantas vezes nos casais, nos relacionamentos e na terapia, se a gente não tiver um cuidado, acontece uma escalada de agressão. A pessoa, ela vai, sabe aquela máxima, eu dou um dedo para entrar numa briga e dois para não sair. Ou seja, uma vez que a pessoa já está naquele afã, já está naquele momento de domínio do outro, muitas vezes ela vai crescendo e é difícil ela fazer essa pausa. Então a gente precisa parar essa escalada de agressão, até para garantir aí uma certa segurança do vínculo. Mas é um esquema é um modo de enfrentamento bastante difícil de lidar na clínica, porque a tendência do terapeuta também é se defender,
porque nós percebemos esse ataque, o nosso sistema automaticamente reage no mecanismo de defesa. E aí, conforme o terapeuta, os esqueminhas do terapeuta, ele pode ir para uma hipercompensação, também atacar de volta, ele pode ir para uma resignação, ele pode entrar num protetor desligado e não prestar atenção naquilo que está acontecendo ali e desligar. Então, a nossa tendência automática é fazer isso. Para que se possa trabalhar com assertividade, com esse tipo de modo, a gente precisa entender que por mais que tem esse muro, porque é um muro que tá ali de defesa, mesmo que tenha alguns canhões apontados pra gente, claro. Atrás desse muro existem outros modos. Então, se o terapeuta não entende esse processo, é difícil ele buscar uma motivação interna para não entrar também no modo de enfrentamento. E aí o que acontece? A gente acaba repetindo a ciclagem de modo que esse indivíduo encontra fora da terapia. É claro que é muito mais difícil ainda trabalhar com esse funcionamento quando se percebe uma intencionalidade, porque quando é automático do indivíduo e é muito inconsciente, porque de tanto usar aquela estratégia de enfrentamento desde a infância, aquele indivíduo foi crescendo, utilizando, foi funcionando e o cérebro já faz esse caminho automaticamente, muito disso é inconsciente, mas em vários casos as pessoas podem se utilizar de uma estratégia dela com conteúdo intencional, ou seja, eu percebo que eu tenho uma figura de repente mais imponente, que quando eu agrido o outro, eu rebaixo ele e eu consigo o que eu quero. Então, muitas vezes isso é usado até em estratégias de manipulação, ataque. Quando eu percebo que o outro é mais resignado, eu posso... por exemplo, o terapeuta levanta algo na terapia onde o cliente se sente exposto, ou numa mentira, ou em algo que ele tentou manipular ali e por algum motivo ele se sentiu exposto. Ele pode atacar de volta como defesa, tirando a atenção dele, da vulnerabilidade dele e trazendo a atenção para a vulnerabilidade, a suposta vulnerabilidade do terapeuta. E se o terapeuta aí não tem jogo de cintura, ele acaba entrando nessa ciclagem, tentando se defender daquele ataque e o foco sai do cliente e vai para ele. Então, assim, é um modozinho difícil de trabalhar, desafiador sim, mas a gente precisa entender que existem maneiras de a gente ir driblando esses muros, né, controlando essa escalada de agressão e também driblando, confrontando empaticamente essas reações mais agressivas para poder auxiliar a outra pessoa a atualizar esse software aí de enfrentamento para modos de enfrentamento mais saudáveis e efetivos até para relações mais profundas e significativas. Agora me conta aqui, Psi, me conta aqui nos comentários se ficou mais claro esse modo hipercompensatório provocativo ataque, se não, se ficou com dúvida, e aí a gente vai trabalhando os próximos hipercompensatórios, os próximos cafezinhos com esquemas, e eu gostaria muito de ouvir vocês e que a gente vá costurando aqui, enriquecendo essa discussão, até para daqui a pouco tem algum colega que tenha a mesma dúvida que você, tá bom? Um beijo grande, até o nosso próximo encontro.